Fala pessoal, R9 subido aqui, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você testa os criativos da melhor forma, te garanto, da melhor forma. E não somente isso, eu vou te entregar de bônus ainda como que você encontra o melhor público. Então fica até o final desse vídeo, inclusive se inscreve aqui no canal porque isso é muito importante, justamente para eu continuar trazendo esses vídeos para você, que eu gastei R$ 2.000 para estar na comunidade Sobral, né, parcelado fica mais ou menos R$ 2.000, e eu vou te trazer tudo que eu aprendo aqui, depois de já ter investido mais de centenas de milhares de reais em tráfego, depois de já ter atendido dezenas de clientes, quase chegando a centenas de clientes, depois de já ter investido muita grana, ter aprendido muita coisa. Então fica até o final desse vídeo e se inscreve aqui no canal, porque eu te garanto que vai ser um conteúdo muito bom. Vamos lá. Primeira coisa, tá? Antes da gente falar sobre testar criativos e qual que é a melhor forma de a gente fazer isso, primeiro a gente precisa falar dos criativos. O que é o criativo, tá? O criativo, caso você não saiba, e calma, tá? Você que já sabe, porque eu preciso deixar esse vídeo o mais didático possível. E quando você não souber, você vai ver que foi bom ter te mostrado. Basicamente, o criativo é quando a gente chega lá na última parte, e aí você pode utilizar foto ou vídeo, né? No caso do Facebook Ads, do Meta Ads, justamente para aparecer para as pessoas. Então, vão ter pessoas que vão falar, ai, vídeo é melhor. Vão ter pessoas que vão falar, ai, foto é melhor. Cara, de verdade, testa sempre, porque nunca dá para saber. Sempre se baseia em dados, sempre se baseia em números. O seu achismo, o meu achismo, não importa. Já vi vídeos performando melhor e já vi contas que fotos performaram melhor. Então isso não dá para garantir. Somente teste. E é isso que eu consigo falar para você. E aí, por que é importante testar? A gente vai falar isso, tá? Então aqui no Criativo você vai ter os títulos, vai ter as descrições, vai ter aqui texto principal. Utilize todos os recursos. E aí agora a gente vai falar por que é importante testar. Por que é importante testar? Simples. Se você não testar, você não vai saber qual que é o melhor. E aí você vai ficar gastando dinheiro do seu cliente ou o seu dinheiro sem saber se o criativo é bom. E isso não é uma coisa boa. Imagina, por exemplo, o cara, tô dando um exemplo aqui, tá? O cara tem R$ 10.000, ele fala, vou investir R$ 10.000. Aí você coloca num criativo aleatório ou em vários criativos aleatórios antes de testar, e aí dá muito ruim. O cara perde todo o dinheiro dele, por exemplo. Isso acontece, e já aconteceu com muitas pessoas. Por isso que é importante você testar. Vamos lá. Aqui você vai precisar entender algumas coisas mais técnicas, eu vou te explicar, vou deixar tudo bem mastigadinho, então fica tranquilo quanto a isso. Mas caso você precise rever o vídeo, volta e reveja que você vai entender. Basicamente, tem como você deixar o seu orçamento quando você está criando a campanha CBO e ABO. O que é o orçamento CBO? O orçamento CBO é quando você deixa o seu orçamento a nível de campanha. Como assim? Basicamente, é quando você coloca aqui, por exemplo, e você cria a sua campanha, e aí, por exemplo, aqui está gastando R$ 24 por dia, nesse exemplo aqui dessa campanha aqui. E aí, se eu entrar aqui, por exemplo, vão ter conjuntos de anúncios, onde, de forma automática, o próprio Facebook Ads vai distribuir para qual público que ele acha que é melhor. E aí eu não consigo ter controle sobre isso. Isso é no caso do CBO. No CBO, então, eu coloco o dinheiro a nível de campanha e deixo com que o Facebook Ads, o Meta Ads, ele distribua da melhor forma que ele achar, com a inteligência do próprio Facebook. Quando que a gente utiliza geralmente esse orçamento CBO? Quando a gente atende principalmente negócio local. Por quê? Quando a gente atende negócio local, geralmente eles não têm tanto recurso financeiro. Então a gente precisa explorar a inteligência do Facebook ao invés de ficar criando várias campanhas ou vários conjuntos de anúncio ali e escolhendo qual que a gente vai colocar dinheiro. Então a gente geralmente deixa assim quando a gente cria para negócio local. Porém, é importante a gente testar os criativos antes, é isso que a gente vai falar. E aí também tem o orçamento ABO. O que é o orçamento ABO? Lembrando, CBO é quando a gente coloca a nível de campanha e distribui de forma automática. ABO, quando a gente escolhe, a gente coloca o orçamento nos conjuntos de anúncio. Então a gente vem aqui e coloca, por exemplo, vou voltar aqui só para te mostrar. Então vou criar minha campanha aqui do zero. Então estou criando. Basicamente, aqui, por exemplo, seria, se eu fosse criar CBO, o que eu faria aqui na hora de criar? Eu clicaria aqui, ativaria, e aqui eu coloco o orçamento CBO. Não quero fazer isso, presta atenção, não quero. No nosso caso, a gente não vai fazer isso para a gente testar. O que você vai fazer? Você vai para o próximo, você passando para a próxima etapa, ele basicamente, é que ele está me pedindo, mas ele não vai fazer isso. Você passando para a próxima etapa, até te mostrar aqui, ó. Ele vai falar a mesma coisa para você escolher o seu orçamento. Então aqui, ó, vou te mostrar. Ele vai colocar o seu orçamento aqui.
E aí, por que eu estou te mostrando isso, tá? Isso daqui é bem importante. Porque quando você deixar no orçamento ABO, que é para gastar nos conjuntos de anúncio, aqui no caso, o que vai acontecer? Você vai ter lá, você vai colocar os mesmos públicos, presta atenção, tá? Porque senão você não vai entender. Então, por exemplo, esse daqui é CBO, só que a gente vai criar como se fosse ABO. Vou só duplicar aqui para te mostrar. Então, vamos criar, dupliquei, só que aqui eu não vou querer CBO. Eu vou querer colocar a nível de conjunto de anúncio. Então, eu tirei de lá, ó, aparece o orçamento diário, como eu te falei aqui, certo? Em todos eu vou colocar aqui. Você percebeu que está o mesmo nome? Por que está o mesmo nome? Porque a gente vai testar, por exemplo, 4 públicos iguais. A gente quer testar um criativo. Então, concorda comigo? Presta atenção, tá? Concorda comigo que para você conseguir testar se o criativo ele é bom ou não, você precisa testar com o mesmo público? Porque imagina assim, que você vai ter 4 pessoas que são muito similares, muito parecidas. Então, público aberto, que aqui está no caso, que a gente vai pegar público ali 5 km, ou seja, 5 km em volta do estabelecimento, do negócio, e são o mesmo público ali para os 4, e a gente vai testar criativo. Então, a gente vai colocar um criativo, outro criativo, outro criativo, outro criativo. Em cada conjunto de anúncio, a gente vai colocar um criativo diferente. Então, a gente vai testar o mesmo público, são 4 públicos iguais aqui, com cada um criativo diferente. Aqui estão 4, mas não são 4, tá? A gente vai deixar só um. Então, a gente deixaria um para cada. Vou até excluir aqui para você entender, por exemplo. Então, basicamente, eu tiraria aqui, deixaria só um. E aí, um anúncio diferente. Então, um criativo diferente para cada conjunto de anúncio. Então, vamos ter, mais uma vez, 4 públicos iguais. E em cada público, a gente vai colocar um criativo diferente. E aí a gente vai conseguir entender depois de um tempo, né? Uma semana, 3 dias, 2 semanas. Não recomendo se deixar muito tempo, tá? Mas um tempo ali para você conseguir testar também depende da sua verba e do quanto você quer escalar isso. Mas aí você vai entender qual criativo que performou melhor. Por quê? Porque a gente testou com os mesmos públicos. Não tem como falar, tal público era melhor ou tal público era melhor. Não. O público A era melhor que o B. Não. O A, B, o C e o D são os mesmos. A gente testou só os criativos. A gente colocou criativos diferentes. Então, consequentemente, a gente vai entender qual que é o melhor criativo. Depois que você conseguir selecionar, por exemplo, coloquei lá 8, estou dando um exemplo aqui, tá? Coloquei 8 conjuntos de anúncio e coloquei um criativo para cada conjunto de anúncio. E aí eu vi que 3 performaram muito bem, os outros 5 foi muito ruim. E aí você vai utilizar esses 3. Quando você for utilizar esses 3, presta atenção nisso, tá? Principalmente para negócio local. Quando você for utilizar os 3, agora sim, que você já sabe que aquele criativo foi bom, você utiliza a campanha CBO. Porque você não tem tanto orçamento, então você precisa pegar aqueles criativos e colocar aqui. Se estiver ficando muito complicado, para um pouco o vídeo e volta ou assiste novamente, mas isso eu preciso te explicar. É um pouco mais técnico, mas é um conteúdo que vai te ajudar muito e vai fazer você gastar muito menos dinheiro. Lembrando, a gente aprendeu, lembra que eu te falei, eu ia te entregar um bônus, eu vou te entregar algo a mais? Então calma, fica nesse vídeo. Inclusive, se você ainda, presta atenção, se você ainda não conhece muito de otimização, quer aprender mais conteúdo, eu vou deixar 2 vídeos no final e vou deixar um card aqui sobre a comunidade Sobral, para você conhecer a comunidade Sobral. E inclusive também confira o link da descrição, porque eu sempre entrego coisa a mais ali que vai te ajudar também. Vamos lá. Então a gente aprendeu aqui basicamente a fazer essa parte dos criativos. Agora a gente vai descobrir como que a gente faz para encontrar o melhor público. A gente encontrou os melhores criativos. Então a gente encontrou que o A, B e o C, lembra? Eram 8 no nosso exemplo. A gente encontrou que o A, o B e o C são os melhores. Como que a gente vai fazer para agora encontrar basicamente o melhor público? Agora sim você pega só um criativo. Presta atenção nisso, tá? Você pega um criativo e aí esse criativo em específico, você vai basicamente fazer o que com ele? Você vai pegar ele e você vai colocar nos conjuntos de anúncio. Como assim? Calma, presta atenção, presta atenção. Vamos lá. Aqui a gente testou com os mesmos públicos, certo? Agora você vai pegar e aí você vai utilizar, ao invés, pega um desses criativos, pode ser os 3, mas pode ser só um. Pega um desses criativos que você testou que é bom e você vai pegar 4 públicos diferentes. Não pega 8 nesse caso, tá? Foi só um exemplo, mas pega 4 públicos diferentes. Nesses 4 públicos diferentes, você vai colocar os mesmos criativos.
E aí você fazendo isso, colocando o mesmo criativo nos 4 aqui, agora é o mesmo criativo. O que você vai descobrir? Qual que é o melhor público. Qual que performa melhor, você vai descobrir qual que é o melhor público. E aí, esse público, você sabe que é o melhor e você sabe qual que são os melhores criativos. Agora você faz essa combinação. Então, isso vai te ajudar demais a você não ficar perdendo tempo, porque quando você for criar sua campanha lá, depois, por exemplo, vai aumentar o orçamento e vai colocar já lá no CBO. Você já vai saber quais são os melhores públicos, quais são os melhores criativos e, consequentemente, isso vai te ajudar e muito a você escolher o que é melhor de fato. Porque senão, o que acontece, tá? Isso estou falando na prática. Tem muitas pessoas que elas começam e aí o cliente fala assim, por exemplo, tá? Ou você mesmo, dono de negócio local. Você pensa assim, vou investir já 10 mil reais em tráfego. Aí o que a pessoa faz, como eu falei, ela coloca os criativos, ela coloca os públicos e aí ela vai testando com 10 mil reais. Só que se você testa com 10 mil reais, você gasta muito dinheiro com coisa que não deveria. Então, tipo assim, chega no final do mês, por exemplo, você gastou 10 mil reais. Você teve ali, por exemplo, 2 mil reais. Tô dando um exemplo aqui, tá? 2 mil reais que você gastou dinheiro direito. Os 8 mil foram gastos porque você não sabia qual era o melhor público e o melhor criativo. Você basicamente só gastou dinheiro. Tô dando um exemplo, tá? Porque sempre você vai aprender. Mas às vezes você não precisa aprender com 10 mil reais. Você pode aprender ali com 1.000, com 500 reais, com 600 reais, com 2 mil reais, por exemplo. E aí, consequentemente, depois que você validou o criativo, você validou também o público, aí sim faz sentido depois você ir para a próxima parte, que é justamente você aumentar esse orçamento e aí, consequentemente, ir aumentando e vendo o que dá resultado. Detalhe, tá? Presta atenção, o vídeo não acabou ainda, porque agora eu vou te entregar algo para quem for... Ó, presta atenção, tá? Sempre que você ficar até o final do vídeo, eu sempre vou entregar algo a mais. Entreguei, era só o criativo, eu te entreguei como validar também o público. E agora eu vou te mostrar algo a mais, que é o quê? Sempre no Meta Ads, quais são as principais otimizações? É você encontrar criativo e você encontrar público. O que isso significa? Que basicamente você vai ter que sempre trocar criativo, porque o criativo que funciona agora, daqui uma semana pode ser que ele não esteja mais funcionando. Daqui um mês pode ser que ele não esteja mais funcionando. Fora que se a frequência ficar alta, e aí isso daqui é um conteúdo para uma próxima aula. Basicamente, se a frequência ficar alta, ela fica aparecendo o mesmo conteúdo para a mesma pessoa. Então imagina que chato. A pessoa vê toda hora a mesma coisa, toda hora a mesma coisa, toda hora a mesma coisa. Pode ser a mesma pessoa, desde que seja um criativo diferente. Isso vai encantar a pessoa. Uma hora ela vê alguma coisa, um vídeo, outra hora ela vê uma foto, depois ela vai ver um depoimento. Isso encanta a pessoa. É melhor do que ficar aparecendo o mesmo vídeo, o mesmo vídeo, o mesmo vídeo. Se a pessoa não clicar, ela vai ficar enjoada de tanto ver o seu conteúdo, mas enjoada no sentido ruim e não bom, tá? Então é importante você trocar os criativos, trocar também os públicos, e não trocar que eu digo, por exemplo, você tem um criativo funcionando muito bem, mas já passou 6 meses. Cara, se ele está performando, você não mexe nele, você coloca outros criativos para testar, mexe nos que não estão funcionando. Você nunca vai tirar um criativo que está dando certo para colocar um que talvez dê certo. E é a mesma coisa com o público. O público está funcionando, não mexe nele, não faz sentido. Por exemplo, vamos aqui para você entender. Por exemplo, eu tenho esse daqui, esse primeiro, que está funcionando muito bem. Eu vou pausar ele para colocar um aleatório? Não, não vou fazer isso. Eu vou deixar ele aqui e aí eu pauso os que não estão funcionando. E aí eu coloco outro que talvez funcione. Isso faz mais sentido. A mesma coisa com o público. Tenho vários públicos aqui. Vamos supor, esse está funcionando e os outros não. Esses públicos são iguais quando a gente deu um exemplo, tá? Mas vamos supor que sejam públicos diferentes. Ele está funcionando, os outros não estão funcionando. Eu deixo pausado os outros e coloco outros que vão performar melhor. Testo outros. Mas o que está funcionando, eu não mexo. Independente do tempo. Tá há 2 anos, o mesmo criativo, o mesmo público, só que está me gerando um resultado absurdo. Eu deixo esse criativo e eu deixo esse público. Não mexe nisso. O que está dando certo, já está validado, mantém ele, mas não pare de testar também. Não adianta, tem um público e um criativo que está dando certo, não vou mais testar nada, vou deixar lá parada a minha conta. Ele parou de funcionar, você se lascou. Fora que você pode melhorar ainda mais os resultados, procurando outros criativos e tudo mais. Então, não seja uma pessoa acomodada, não seja um gestor de tráfego acomodado, não seja um cara que tem um negócio de forma acomodada. Procure sempre a melhor solução, mexa sempre, procure e, enfim, você entendeu, né? A ideia. Então, a ideia é você procurar, pesquisar, entender, trocar, testar e fazer testes constantes, uma semana, toda semana ali, se quiser estar trocando, a cada 2 semanas. Então coloca estipula um prazo ali, 1 semana, 2 semanas, e aí vai fazendo isso de forma constante, para justamente você não começar bem,
começar dando resultado e no final não saber por que deu tudo ruim. Acabou dando tudo errado, porque justamente você não fez o que precisava fazer. Então, é esse meu conteúdo. Vou deixar 2 vídeos aqui para você assistir e nos vemos no próximo vídeo.